Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. O futebol brasileiro não só tá vivo, ele tá dominando. O Super Mundial começou e a primeira rodada já foi suficiente pra gente dizer: sim, acabou o papo de Europa muito acima. Botafogo, Flamengo, Fluminense jogaram mais que PSG, Chelsea e Borussia Dortmund. Coincidência? Nem a pau. Vamos destrinchar jogo a jogo. Botafogo 1, PSG 0. Cara, esse aqui foi o jogo da superação, né? O Botafogo entra em campo com um plano praticamente perfeito e uma entrega que o PSG não soube acompanhar, cara. O PSG era amplo favorito, todo mundo apontava o PSG como favorito, ninguém imaginava uma possível zebra. E o Botafogo entra com uma postura muito boa, cara. Uma postura que sabe jogar, sabe sofrer no momento certo, mas também sabe jogar de igual para igual com o PSG. Sabe, em certo momento o PSG, o Botafogo joga assim, de igual para igual. Com o time se doando, com o time sabendo se posicionar, sabendo jogar com muita garra, com muita vontade e com muita, principalmente, inteligência tática, né? Eu acho que, é claro, a gente pode citar aqui o zagueiro Barbosa, o zagueiro Cuiabano, a gente pode citar o Alan no meio também, que é um volantaço, mas realmente o destaque é Igor Jesus. O que esse cara joga é brincadeira, o que esse cara tá pedindo passagem na seleção é brincadeira. Ele dominou o ataque, ele ditou o ritmo do jogo e ele mostrou que é craque sim, sem exagero, é craque sim. E o mais louco é que em certo momento da partida, o Botafogo não só estava reagindo aos ataques do PSG, o Botafogo estava jogando de igual para igual, o Botafogo estava atacando lá e cá com o PSG. O PSG é aquele, campeão da Champions, que vinha de 2 vitórias com mais de 9 gols, sem sofrer nenhum gol, e o Botafogo estava jogando de igual para igual lá e cá atacando. Então assim, isso foi loucura, sabe? Os parabéns aqui também pro técnico Renato Paiva, que fez uma leitura de jogo impressionante, né? E tudo isso culminou em Duré apagado, em Kvaratskhelia em certos momentos perdido, revoltado e irritado. E no fim o gol acabou saindo, o plano foi executado e o Botafogo, mas o Brasil principalmente, já estava 1 a 0 contra a Europa. Flamengo 3, Chelsea 1. Que virada, que baile, que Flamengo. O Chelsea acaba saindo na frente com uma falha do lateral Wesley, né? Ele acaba perdendo a bola ali, chutando no pulgar, a bola volta nele, enfim. Mas diante disso, o Flamengo vai pro intervalo com um revés, vai pro intervalo com 1 a 0 contra e não se abala, cara. O Flamengo impõe seu ritmo, impõe seu estilo de jogo e amassa os ingleses. A verdade é que o Flamengo dominou do início ao fim. O Flamengo nos 90 minutos foi muito melhor que o Chelsea, criou mais, levou menos perigo, foi superior sim o jogo inteiro. O Flamengo amassa o Chelsea no time de hoje. A gente pode citar principalmente o Gerson, que jogou demais, demais assim, para mim foi o melhor jogador em campo, mas eu acho que o destaque tem que ser pro Bruno Henrique. Sabe, eu acho que por mais que taticamente o Gerson tenha sido o melhor jogador da partida, o Bruno Henrique, assim, é um jogadoraço, cara. E assim, esse cara, ele faz gol em rodadas importantes do Campeonato Brasileiro, em rodadas importantes da Libertadores. E esse cara, claro que ele ia fazer um gol nesse Super Mundial, porque ele não cansa de entregar nos momentos grandes. E quando precisa, quando o Flamengo tá perdendo, quando o Flamengo tá empatando, é ele que faz, ele bate no peito e faz, e ele vem do banco, e ele faz um gol decisivo, ele joga com raça, e ele é uma liderança. E eu digo mais, eu sei que agora é fácil falar no calor do momento, mas pra mim, ele já é sim o segundo maior jogador da história do Flamengo. Pra mim é. Pra mim, ele se coloca nessa posição só atrás do Zico. É claro que tem muitos jogadores da época de 81 também muito bons, mas pra mim o Bruno Henrique já é atrás só do Zico, pra mim é inigualável. Sim, ele é o segundo melhor jogador da história do Flamengo. E pra finalizar, eu gostaria de dizer que esse jogo não foi só um jogo, foi a reafirmação de um gigante. Pra colocar que o quê? Que o Flamengo é maior que o Chelsea, é muito maior que o Chelsea.
e a gente viu isso no jogo de hoje. Fluminense 0, Borussia Dortmund 0. Cara, esse jogo é fogo, porque quem vê o placar pensa que foi equilibrado, né? Mas quem viu o jogo sabe que foi um amasso do Fluminense, né? O Borussia mal respirava com a posse tricolor. O toque de bola, a pressão, a coragem, tudo ali era um DNA também do Renato Gaúcho, né? Que soube escalar o time, que disse que o time ia pra frente sim, que ia jogar bola sim, e o time foi, sabe? O Fluminense jogou, não foi nem de igual para igual com o Borussia, o Fluminense amassou o Borussia, e eu diria até que dos 3 jogos, claro que eu acho que o Flamengo também jogou muito bem, mas o Fluminense jogou ainda melhor que o Borussia não viu a cor da bola, o Borussia não conseguia finalizar, o Chelsea em dado momento até conseguiu fazer umas boas finalizações, mas o Fluminense amassou o Borussia Dortmund, cara, e assim, foi loucura, né, que foi o primeiro jogo também, né, que os brasileiros bateram de igual para igual com o europeu, então assim, foi loucura, e foi até acredito para abrir o caminho, para mostrar, não, peraí, a gente tá aqui, o futebol brasileiro tem condições de chegar, entendeu? E o destaque para mim é o John Arias, cara. O John Arias o que esse cara jogou é brincadeira. Assim, ele deixou claro que o nível Europa é pouco para ele, que tem técnica, tem visão de jogo, tem presença ofensiva de jogador de classe A sim, que ele tem total condição de estar nas principais ligas na Europa. E que jogador John Arias. E para finalizar, sim, o empate não mostrou a verdade. O Fusão jogou para ganhar e merecia a vitória, mas ela acabou não vindo. A gente teve também alguns outros times, né, que bateram de frente. A gente teve o Monterrey do México, né, que empata com o Inter de Milão. A gente teve o Boca Juniors, que empata com o Benfica. A gente teve o Palmeiras, que empatou. Mas esses 3 casos, os 3 times carioca, acho que foram os mais famosos e sim, foram os que mais têm que ser ressaltados, porque são times de primeira prateleira de futebol europeu e que, sinceramente, foram colocados à prova, foram testados e foi colocado que realmente o futebol brasileiro consegue bater de frente. E a reflexão que fica é justamente essa, é que será que acabou esse abismo entre o Brasil e Europa? Porque na minha visão, sim. Na minha visão, esse abismo, não que ele... Não, eu acho que o futebol europeu tem um nível um pouquinho maior. Mas esse abismo que a gente julgava, que a gente achava, que a gente às vezes até tinha certeza que era gigantesco, a gente viu que não é tão gigantesco assim. E que a gente consegue igualar, talvez, essa qualidade técnica em entrega, em estratégia e principalmente em fome de vencer. Entendeu? Os europeus, eles têm muito dinheiro, tem muito poder aquisitivo, tem muita estrutura, mas eles não têm identidade, eles não têm coração no campo, eles não colocam o coração no campo. E o futebol brasileiro tem falhas, e tem muitas falhas, mas tem alma, tem vontade, sabe? Tem aquela vontade que só o brasileiro tem, né? E nesse Super Mundial, a alma tá vencendo o dinheiro, né? Por enquanto. Mas a pergunta que fica é agora, e aí? Né? O futebol brasileiro tá no mesmo nível dos europeus? Isso tudo é só o começo de um milagre? Ou, sei lá, até o fim da arrogância europeia? Comenta aí embaixo o que você acha, deixa o like, se inscreve, porque aqui a gente valoriza o futebol brasileiro de verdade, sem bajular gringo, sem colocar gringo no pedestal, porque isso aqui é futefã. Aqui é futebol com emoção e principalmente com verdade.